Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 15 de janeiro de 2021. Pegadas com 120 mil anos mostram como é que os humanos saíram de África. Parte 2. Uma equipa de investigadores encontrou centenas de pegadas na Arábia Saudita que podem retratar como é que os antigos humanos saíram de África para a Eurásia. Há cerca de 120 mil anos, naquilo que hoje é o norte da Arábia Saudita, um pequeno grupo de Homo sapiens parou para beber num lago raso que também era frequentado por camelos, búfalos e elefantes maiores do que qualquer espécie vista hoje. Possivelmente, os humanos caçaram os animais, mas a sua estadia não foi longa. Este é o cenário pintado por um conjunto de pegadas humanas e de animais encontradas no deserto de Mifud, na Arábia Saudita. O comportamento destes humanos ancestrais foi reconstruído por uma equipa de investigadores e os resultados do estudo foram publicados, na semana passada, na revista científica Science Advances. A investigação mostra uma possível rota usada pelos nossos ancestrais à medida que saíam do continente africano, escreve a FIS. Hoje, a Península Arábica é uma vasta região árida, deserta e praticamente inóspita. No entanto, nem sempre foi o caso, revelam os autores do estudo. Devido às alterações climáticas, outrora, a Península Arábica era muito mais verdejante e úmida. As pegadas são uma forma única de evidência fóssil, pois fornecem retratos no tempo, normalmente representando algumas horas ou dias, uma resolução que dificilmente obtemos de outros registros, explica o autor do estudo, Matthew Stewart, do Instituto Max Planck. No total, 7 das centenas de pegadas descobertas foram identificadas como pertencentes a hominídeos, incluindo 4 que, devido a orientação semelhante, distâncias entre si e diferenças de tamanho, foram interpretadas como 2 ou 3 indivíduos a viajarem juntos. Sabemos que humanos estavam a visitar este lago ao mesmo tempo que os animais e, em comum para a área, não há ferramentas de pedra, salientou Stewart, o que indicaria que os humanos teriam feito um assentamento de longo prazo lá. Assim, sabe-se que passagem pelo lago foi curta, provavelmente para apenas recolherem mantimentos. A presença de elefantes também comprova a ideia de que haveria recursos abundantes de água e vegetação, ao contrário dos dias de hoje. Os cientistas já sabiam que os primeiros humanos se espalharam para a Eurásia através do sul da Grécia e do Levante. Esta nova investigação mostra que os humanos podem ter também optado por rotas interiores, seguindo lagos e rios. O Espírito e Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro A Caminho da Luz esclarece um pouco mais aquilo que Allan Kardec escreveu há mais de 150 anos, Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram, aflitos, essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel são 2 símbolos para a personalidade das criaturas. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário a que nos reportamos, sob a orientação das esferas espirituais notavam-se algumas raças de antropóides, no Plioceno inferior.
Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes, e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e o do chimpanzé da atualidade. Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore, no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento, em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos, tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. A grande transição. Os antropóides das cavernas espalharam-se, então, aos grupos, pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia, quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus, até ficharem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia os hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual preexistente, dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que, na maioridade, elas se lembrem disso. Em nota de rodapé no capítulo seguinte, quando cita que o planeta Terra recebeu há muitos milênios uma leva de espíritos degradados de um planeta do sistema Capella, que vieram espiar suas faltas e auxiliar no aperfeiçoamento da humanidade, o espírito Emmanuel afirma: assim, pois, referindo-nos ao degredo dos emigrantes da Capella, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata homini se encontrava regimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros, delineados nas alturas. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos, em corpos de raças primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremo-nos de que o metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo, ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito, aos aparelhos mais preciosos, sofrerá solução de continuidade.
A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita, até que saiba valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimentos dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual, no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de janeiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.